Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Pinheiro e por aqui eu venho compartilhando com vocês como que vem sendo esse meu processo do aprendizado do idioma alemão. Agora no B1, o que eu tenho sentido, né? Não sei vocês aí, quem estiver aí no nível B1 e estiver passando pela mesma situação, deixa aqui nos comentários pra gente. Mas eu tenho sentido que as palavras, elas são mais rebuscadas, né? O vocabulário, ele é mais rebuscado. Então, a gente tem os textos muito maiores, né? Então, imagina, lá no A1 a gente começou com 3, 4 linhas, né? Os textos. Depois, no A2, isso aumentou um pouquinho, mas também não era tão grande. Agora, no B1, os textos são realmente grandes. O que eu quero trazer como dica para vocês, que tem me ajudado a ter melhor compreensão, né, dos textos, né, e principalmente conseguir ler um pouquinho melhor uma palavra ou outra, conseguir ler um pouquinho mais fluido, né, os textos, é o que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Atualmente, né, os meios de estudos vêm ficando cada vez mais tecnológicos. A gente usa cada vez mais, né, os meios das mídias, né, sociais, como YouTube, podcast, às vezes Instagram, enfim, Facebook, né, nas comunidades, para conseguir aí desenvolver e desenrolar o nosso alemão. Então, é uma ferramenta maravilhosa para quem não descobriu, para quem não usa para esse fim o podcast. Vai achar nele um verdadeiro aliado. Se você ouvir o podcast e associar isso à sua leitura, você vai ter um nível de compreensão de texto muito maior e muito melhor do que isso. Você vai aos poucos tirando aquela preguicinha, sabe, de quando você vai ler textos grandes, porque você vai acostumar o seu cérebro com esse tipo de leitura ativa. O Spotify é um aplicativo, né, onde a gente costuma ouvir mais podcasts, e você pode baixar ele tanto pela web no seu computador quanto no seu celular. É bem tranquilo de você conseguir acompanhar. No podcast, a maioria deles, não são todos, vão ter os links da transcrição do que você está ouvindo. Eu, particularmente, não gosto de pegar textos com mais de uma página nesse momento, porque eu ainda acho um pouco cansativo. Eu ainda tô nesse processo de acostumar, né, o meu cérebro, os meus olhos, o meu corpo, né, que tudo é um processo, para conseguir ler esses textos um pouco maiores. Mas assim, uma primeira dica que eu acho que é a mais importante. Se você começou agora a estudar alemão, o que eu recomendo é que você ouça, assim, você pode ouvir os podcasts em alemão, é muito legal você associar, né, o seu aprendizado já ouvindo, lendo, falando e escrevendo, tá ali tudo junto, acho muito bacana. Só que se for um vocabulário, né, que esteja muito à frente, tipo um vocabulário de A2, B1, você vai ter muita dificuldade de começar a acompanhar e pode achar isso chato e não querer mais fazer isso. E é importante isso. Procure podcast de acordo com o seu nível. Então, se você não achar no podcast, eu vou recomendar um aqui que tem isso, mas se você não achar no podcast, vai no YouTube, repete, coloca na tela, pausa e repete o que eles forem falando. Isso é bem legal para quem está começando a estudar o idioma agora. Para quem já tá... Então, gente, esse aqui, o Lern German, né? Ele tem vários episódios e eu recomendo para quem é iniciante, porque ele pega bem mesmo lá do início, né, da apresentação, né? Como que você se chama, da onde você é, quem é essa pessoa, nananã, né? Enfim. Só que aqui a transcrição tá toda em inglês, né, a tradução, mas o podcast em si é em alemão e é bem bacana. E aí aqui dá para você se realizar como um papagaio. Hallo. Hallo. Mir geht es gut. Danke. Mir geht es gut. Danke. Vocês viram? É bem bacaninha. Muito gostosinho de acompanhar e esse não tem transcrição para imprimir. Esse aqui dá para você brincar com ditado e brincar de ser papagaio. Bem bacana, né? O outro que eu gosto bastante é esse aqui da Deutsch Lernen Hören.
Ele é muito bom, tem muitos e muitos e muitos episódios aqui que dá pra gente se divertir e os textos não são demasiadamente grandes. Eles são um texto ok, aqui ó, se vocês derem uma olhadinha. Aqui, nesse caso deste podcast, você pode ir no site deles e se atentar com essa hashtag aqui, tá vendo? Esse númerozinho é o número que você vai procurar pelo áudio, a sua transcrição. Quando a gente imprime aqui, a gente faz isso, ó. A gente pega e coloca a hashtag do áudio que a gente quer escutar para poder lembrar depois também de voltar aqui no podcast e saber qual áudio que a gente quer acompanhar com a transcrição. Quando você faz isso, né, de pegar a transcrição do áudio e ouvir acompanhando com a leitura, é maravilhoso, porque isso se chama leitura ativa, né? Antes disso, obviamente, né, você vai ter feito aquilo que eu falei, né, que é pegar as palavrinhas que você não conhece, circular, grifar, passar marca-texto, pintar, enfim, pode fazer diversas coisas. Fez isso, aí você vai, então, escutar o seu áudio. Você tem a opção também de não imprimir, né, de acompanhar aqui só aqui no próprio podcast, né, na própria transcrição deles, e numa folhinha à parte anotando as palavras novas, que também dá certinho, ou, como eu já falei, em forma de ditado, né, antes de ver o texto, você coloca para rodar o áudio e vai você mesmo transcrevendo o que você está ouvindo. Então, isso também é ótimo e é assim, sinceramente, é o que eu mais gosto de fazer. Então, vamos lá, vamos ouvir que eu vou mostrar para vocês como é que é. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Schmidt. Ich brauche einen Kredit. In Ordnung. Dann kommen Sie bitte mit an meinen Schreibtisch. Wie hoch soll der Kredit denn sein? Ich brauche 10.000 Euro. Und für welchen Zweck brauchen Sie das Geld? Wieso wollen Sie das wissen? Ist das nicht egal? Es gibt verschiedene Modelle von Krediten. Esse outro que eu gosto, né, que é o Slow German, é muito legal. A pessoa fala bem devagar, você consegue super acompanhar. Já assisti um monte, ó, tá vendo tudo que tá verdinho aqui é porque eu já assisti. Já assisti não. Tudo que tá verdinho aqui eu já ouvi, né, bem bacana. Também vou colocar para vocês ouvirem como que é. In den Nachrichten hört man viel von Menschen, die nach Deutschland einwandern wollen. Aber wusstest du auch, dass jedes Jahr 180.000 Menschen Deutschland verlassen, um im Ausland zu leben? 3/4 von ihnen sind Akademiker. Aí aqui tem o podcast, né, que a amiga do alemão, a brasileira, recomendou. Achei muito, muito legal também. Gosto muito de ouvir eles. Mas é uma linguagem um pouquinho mais A2 para frente. Se você tá no A1, pode ser que seja mais difícil. E eu não percebi, mas vamos ver se tem transcrição de áudio aqui. Não tem transcrição. Então é um pouquinho mais difícil de acompanhar para quem não tem tanto vocabulário. Mas se você gostar, de repente você entende um termo ou outro e vai contextualizando, que é o que eu gosto muito de fazer. E lógico, né, não pode faltar aquela boa musiquinha, né, então eu criei uma pastinha que na verdade aqui tá mista, tá com as músicas que eu mais gosto de ouvir. Ah, olha que interessante, tá vendo aqui, ó, que neste caso, deste post dessas moças aqui do podcast, elas colocam o nível, né, de A1 a C2. E o legal é que tem podcast que fala, olha, esse Ruhen, né, vamos falar assim, é pro nível A1, esse outro é pro nível A2, esse outro é pro nível B1, então fique atento, né, para você não desanimar no futuro. Enfim, então você vai ali tentar entender o que você leu acompanhando o podcast. Fez isso? Aí sim, você vai na transcrição, que daí você não vai precisar imprimir, vai lá na transcrição original, né, do podcast que você ouviu, e aí você vai acompanhar e ver quais palavrinhas que você errou, quantas palavrinhas você errou. Faz isso todos os dias, cria um plano de contingência, vamos falar assim, né? E aí fazendo isso, você vai ganhar um nível de compreensão surreal. Acredita, vai ser muito melhor.
Ainda que você não consiga tagarelar, né? Mas a sua compreensão vai estar aguçada. Porque a gente precisa ouvir muito pra gente conseguir falar. Se a gente ouve, se a gente fala, a gente consegue escrever. Meio que errado, meio que comendo letras, meio que comendo ponto, mas é assim mesmo, né? Como eu já disse em vídeos passados, é o começo é assim mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica. Essa dica, ó, vale ouro. Essa dica vale ouro e também vale like, hein? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, ó, de deixar aqui o joinha pra mim, de se inscrever no canal se não for inscrito e de ativar o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal semanalmente. Até a próxima. Tchau!